Hoje nós não vamos falar sobre como ganhar mais dinheiro. Isso é o que todo mundo promete. Hoje nós vamos falar sobre algo muito mais raro, muito mais silencioso e muito mais poderoso. Nós vamos falar sobre como construir o seu motor financeiro. Porque a maioria das pessoas acredita que a vida financeira é como uma corrida. Trabalhe mais, ganhe mais, vença mais. Mas isso está errado. A vida financeira não é uma corrida. É uma máquina. E se a sua máquina está quebrada, não importa o quanto você corra, você continuará no mesmo lugar. Você pode trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, até 16 horas por dia. Ainda assim, no final do mês, algo acontece, uma conta inesperada, um aumento no custo de vida. Um imprevisto pequeno que vira um problema grande. E, de repente, todo o progresso desaparece, como se nunca tivesse existido. Isso não é azar. Isso não é falta de esforço. Isso é ausência de motor. A verdade mais dura que ninguém te conta é simples. Sem um motor financeiro, você vive empurrando a própria vida ladeira acima, e a gravidade do sistema é sempre mais forte do que a sua força individual. Pense em um carro tentando subir uma montanha. Se ele não tiver motor, você pode empurrar com toda a sua energia. Talvez ele até se mova alguns metros, mas no momento em que você parar por um segundo, ele não fica parado. Ele volta e volta mais rápido do que subiu. Essa é a experiência financeira da maioria das pessoas. Elas não estão paradas, elas estão cansadas. E o cansaço financeiro é uma forma de aprisionamento invisível. Porque quando você vive apenas reagindo às contas, às emergências e às urgências, você não constrói. Você apenas sobrevive. E sobrevivência constante consome a sua capacidade de pensar no futuro. A sua mente entra em modo de emergência permanente. E quando a mente vive em emergência, ela troca estratégia por alívio imediato. Troca planejamento por impulsividade, troca construção por compensação. É por isso que tantas pessoas inteligentes continuam presas financeiramente. Não por falta de inteligência, mas por falta de energia estratégica. Agora existe algo que muda completamente esse cenário. Um conceito que separa quem vive apagando incêndios de quem constrói liberdade silenciosa. Esse conceito é o motor financeiro. O motor financeiro não é um salário, não é um emprego, não é um aumento, não é um golpe de sorte. O motor financeiro é um sistema que gera força contínua mesmo quando você está cansado, ocupado ou descansando. Sem ele, toda a sua vida depende exclusivamente do seu esforço direto. Com ele, a sua vida começa a se mover mesmo quando você desacelera. E aqui está o ponto crítico que quase ninguém entende. Renda ativa paga as contas. Motor financeiro cria liberdade. Se toda a sua renda depende do seu tempo, então sua vida financeira está acoplada ao seu desgaste físico e mental. E o tempo é finito. Mas as despesas não são. Elas crescem, evoluem, se adaptam e se expandem. Enequateu, isso a maioria das pessoas tenta resolver um problema estrutural com soluções lineares. Trabalhar mais horas, fazer bicos a sacrificar descanso, cortar pequenas despesas. Isso parece progresso, mas na realidade é apenas manutenção do mesmo ciclo, porque você está adicionando esforço a uma máquina que não possui motor interno. E imagine duas pessoas com a mesma renda. A primeira trabalha, paga contas e consome tudo que ganha. A segunda trabalha, paga contas, mas começa a construir pequenos sistemas que continuam funcionando depois que o esforço inicial termina. Após alguns anos, a diferença entre elas não será esforço. Será inércia financeira. Uma estará sempre reiniciando do zero. A outra estará acumulando movimento. Esse é o verdadeiro ponto de virada. E ele começa de forma silenciosa. Não com grandes investimentos. Não com fórmulas mágicas. Não com oportunidades extraordinárias. Mas com uma mudança mental fundamental. Você precisa parar de pensar como um operador financeiro e começar a pensar como um engenheiro financeiro. Operadores sobrevivem. Engenheiros constroem sistemas. Agora existe uma pergunta que pode mudar completamente a sua trajetória. Se você parar de trabalhar por 30 dias, o seu dinheiro continua entrando ou para imediatamente? Se ele para imediatamente, então você não possui um motor. Você possui apenas combustível temporário. E combustível acaba. Motores continuam, mas aqui entra a parte mais importante e mais ignorada de todas. Construir um motor financeiro exige fricção inicial. E o cérebro humano odeia fricção, porque fricção significa desconforto, atraso de prazer e disciplina prolongada. O seu cérebro quer recompensa rápida, quer alívio imediato, quer sensação de progresso instantâneo. Mas motores não são construídos com impulsos emocionais. São construídos com repetição estratégica, pequenas ações consistentes que parecem insignificantes no curto prazo, mas que criam aceleração invisível no longo prazo. No início, não parece que nada está acontecendo. Seu saldo cresce devagar. Seus resultados parecem pequenos.
Sua evolução parece silenciosa, e é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas desiste, porque elas confundem silêncio com estagnação, quando na verdade o silêncio é o estágio inicial da construção de força. Toda máquina poderosa começa girando lentamente, e o mesmo acontece com o motor financeiro. Primeiro vem o controle, depois vem a estabilidade, depois vem a acumulação. E somente depois vem a liberdade. Pular etapas destrói motores antes mesmo deles existirem. Muitas pessoas tentam investir antes de estabilizar, empreender antes de controlar gastos, crescer renda antes de eliminar vazamentos. Isso é como tentar acelerar um carro sem ter colocado combustível suficiente. O resultado não é progresso, é desgaste. E desgaste constante leva à desistência financeira. Agora, observe um detalhe profundo. O sistema ao redor incentiva consumo imediato e recompensa instantânea. Promoções, parcelamentos, assinaturas, facilidades e estímulos constantes, tudo isso mantém a mente focada no presente e distante do futuro. Porque uma pessoa focada no presente consome. Uma pessoa focada no futuro constrói. E construção silenciosa não é chamativa. Não gera aplausos. Não gera validação social rápida, mas gera algo muito mais valioso. Autonomia. E autonomia financeira começa quando suas decisões deixam de ser guiadas pelo desespero e passam a ser guiadas pela estratégia. Quando você constrói um motor financeiro, pequenas crises deixam de ser desastres e passam a ser apenas obstáculos temporários. Contas deixam de ser ameaças existenciais e passam a ser compromissos gerenciáveis. O medo constante diminui, o controle aumenta. E pela primeira vez você sente que não está apenas sobrevivendo ao sistema, mas navegando por ele com direção. Mas existe um erro perigoso que destrói motores antes mesmo deles ganharem força. A busca por aceleração imediata, ganhos rápidos, resultados explosivos, saltos financeiros sem base estrutural. Isso cria picos seguidos de quedas violentas. Um verdadeiro ciclo de esperança e frustração. Motores reais não explodem. Eles aceleram progressivamente. E essa aceleração progressiva exige 3 pilares silenciosos: consistência, resistência emocional e visão de longo prazo. Sem consistência, o motor não liga. Sem resistência emocional, o motor para nas primeiras dificuldades. Sem visão de longo prazo, o motor nunca alcança a potência máxima. Agora imagine o momento em que esse motor começa a funcionar de verdade. Não é um evento dramático. Não é uma virada cinematográfica, é uma transição silenciosa. As contas param de gerar ansiedade extrema. As decisões deixam de ser impulsivas. As oportunidades passam a ser avaliadas com calma. O dinheiro deixa de ser uma fonte de medo e passa a ser uma ferramenta de estratégia. E nesse ponto, algo psicológico acontece. Você deixa de reagir à vida financeira e passa a comandá-la. Isso muda sua postura, sua mentalidade e até a forma como você enxerga o tempo. Porque quando o motor começa a gerar movimento próprio, o tempo deixa de ser apenas desgaste e passa a ser aliado. Cada mês deixa de ser uma luta isolada e passa a ser uma continuidade de crescimento. E essa continuidade é a verdadeira definição de progresso financeiro sustentável. Não é sobre ganhar mais em um mês específico, é sobre crescer de forma constante ao longo dos anos, porque motores acumulam força. E força acumulada cria liberdade gradual. Não liberdade instantânea, não liberdade fantasiosa, mas liberdade real, sólida e silenciosa. A liberdade de escolher com menos pressão. A liberdade de dizer não para decisões financeiras ruins. A liberdade de não viver em estado permanente de urgência. E talvez o ponto mais poderoso de todos. A liberdade de pensar no futuro sem medo. Agora pare por um momento e reflita. Você está apenas trabalhando para manter a vida funcionando ou está construindo algo que continuará funcionando mesmo quando você estiver cansado? Porque essa pergunta separa a sobrevivência de construção. E a maioria das pessoas nunca para fazer essa pergunta. Elas vivem ocupadas demais reagindo ao presente para projetar o futuro. Mas o futuro financeiro não é decidido por grandes eventos isolados. Ele é decidido por sistemas pequenos, repetidos e silenciosos ao longo do tempo. O motor financeiro não é visível no início, mas seus efeitos são inevitáveis no longo prazo. E quando ele finalmente atinge velocidade, algo extraordinário acontece. O esforço necessário para avançar diminui enquanto o resultado continua crescendo. Isso é inércia financeira positiva. E poucas pessoas chegam nesse estágio porque desistem durante a fase silenciosa da construção. Agora eu quero saber algo muito importante. Você sente que sua vida financeira hoje depende completamente do seu esforço direto? Ou já existe algum sistema trabalhando por você?
mesmo que pequeno? Escreva nos comentários a palavra motor se você decidiu começar a construir o seu motor financeiro a partir de hoje. Porque decisão consciente é o primeiro passo da construção real. E se esse conteúdo mudou a forma como você enxerga dinheiro, esforço e liberdade, deixa o like agora. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo profundo precisa alcançar mais pessoas que estão presas no ciclo silencioso da sobrevivência financeira. E se você quer aprender a construir um sistema financeiro sólido, estratégico e silenciosamente poderoso, se inscreva no canal, porque os próximos vídeos vão revelar passo a passo como transformar esforço em estrutura, renda em sistema e tempo em liberdade real.